dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos já há poucos dias do Natal, esta quadra única que até aos campos de batalha traz paz na noite de 24 para 25 de dezembro. Multiplica-se o brilho das luzes e as expectativas das crianças quanto aos presentes que vão receber, apesar das famílias portuguesas verem reduzido o seu poder de compra. Mas será que Natal é apenas isto? Ou, de facto, há algo mais que nem mesmo a crise pode ofuscar? Como é que no meio de tantas incertezas, falta de emprego, famílias desfeitas, se pode ter ainda assim razões para celebrar o Natal com esperança? É sobre este assunto que hoje vamos conversar no programa com a família Rodrigues. Connosco está então hoje o pastor José, a sua esposa, a Elisa, e ainda o filho mais novo, o Samuel, que é também professor do Instituto Bíblico Português. Olá, bom dia, obrigada por estarem hoje aqui connosco, não é? Tem mais um filho que não está aqui, mas estão aqui para partilhar um pouco connosco o contexto em que uma família cristã celebra o Natal. Porquê, para quê e como. É interessante também. Mas para já nada como começarmos por perceber quem é a família Rodrigues e como é que vocês chegaram até aqui. Então, venho de uma pequena localidade, uma aldeia do concelho de Sesimbra, chamada Azoia. O Evangelho chegou à minha família pela minha avó materna, por um tio e uma tia. Eu tive contacto com o Evangelho aos 10 anos de idade, frequentei a escola dominical. Depois, no período da minha adolescência, com menos interesse, mas perdi a minha mãe quando tinha 16 anos de idade. E isso levou-me a aproximar de novo da minha avó, da minha tia, e aos 19 anos eu abracei a Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. O meu envolvimento com a Igreja desenvolveu-se, iniciei a formação teológica, depois conheci a minha esposa e na igreja, onde eu também assistia, no Feijó, e daí formamos família, casámos-nos há 32 anos, temos 2 filhos do nosso casamento. Eu sou pastor evangélico na Igreja Evangélica no Alto do Moinho, Concelho do Seixal. Somos pioneiros no início do trabalho ali, há 27 anos, paralelamente na família, portanto, educamos os nossos filhos nos princípios que acreditamos ser aqueles que Deus nos ensina pela sua palavra. E temos obras sociais nas quais estamos envolvidos. A Igreja tem trabalho relacionado com o apoio a famílias carenciadas. Também estamos envolvidos com um lar da terceira idade, um lar evangélico, a Associação de Beneficência Evangélica, no Concelho de Loures, que é um trabalho de grande dimensão e que honra o testemunho do Evangelho. Eu fui presidente dessa instituição durante 8 anos, mas o nosso envolvimento, que é também a esposa e os filhos, já data de há 27 anos atrás, e temos por aí, portanto, um pouco daquilo que é a família Rodrigues e o seu envolvimento. No fundo, é vosso objetivo servirem a Deus de todas as maneiras, não é? Na comunidade em que estão inseridos. Elisa, também se converteu em criança, em jovem? Como é que foi? Não, eu nasci num lar que não era cristão. Eu perdi a minha mãe quando tinha 2 anos de idade. Depois fui viver com os tios e até aos 8 anos. E quando eu fiz 8 anos, o meu pai voltou a casar e eu vivi em casa durante 10 anos. Mas durante este tempo eu sempre senti uma grande necessidade de uma mãe, desse sentimento, dessa partilha, e vivia perto de mim uma senhora que era uma cristã e ela foi muito querida e falou-me do Senhor Jesus e do grande amigo que eu tinha e convidou-me para a igreja. Eu fui e realmente assisti, e um dos dias em que o pastor pregava acerca da ovelha perdida, eu senti que eu era essa ovelha perdida e fui para casa e disse: Senhor, se tu existes, revela-te ao meu coração. E realmente ele revelou-se. Eu sou muito grata a Deus porque ele me escolheu e eu sou filha. Depois estive a estudar na Inglaterra juntamente com o meu marido durante 16 meses e presentemente, tal como ele disse, estou envolvida no ministério com ele
e tem sido uma bênção envolver-me. O Samuel, ao contrário dos pais, então já teve a oportunidade, a bênção, o privilégio de crescer num lar cristão, não é? Desde pequenino que vais à igreja. Certo. E qual é que é a importância, então, da igreja e dos valores cristãos na tua vida, por eles te terem sido apresentados desde pequenino? Crescer num lar cristão é diferente, porque desde cedo que nós começamos a ver que o que nos ensinam é diferente do que muita coisa que a sociedade crê e segue. Então é difícil no sentido de quem sou eu e onde me insiro na sociedade. Então há confrontos, há dilemas. Desde pequeno, desde as perguntas... eu sou filho de pastor, que é um pastor de ovelhas. Não é? Então há uma série de coisas que desde pequeno nós começamos a questionar. E é por isso também que hoje em dia encontro-me como professor de um Instituto Bíblico Português, mesmo porque o questionamento que eu fiz posso agora ajudar outros nesta busca pelas verdades, não é? Então, neste sentido... o meu historial vem ajudar no que eu desempenho agora. Mas não é só porque os teus pais te ensinaram, houve uma decisão tua. O que é que te levou a dizer sim, eu quero seguir Jesus a 100%, entregar-lhe a minha vida? Exatamente. Há uma diferença. Então, nós crescemos, eu e o meu irmão, não é, também, nós crescemos neste lar e somos expostos aos ensinamentos sobre Deus, sobre Jesus. E nós vamos levando isto no dia-a-dia e questionamos coisas. E geralmente, falando também em nome dos jovens, que se encontram em posições semelhantes à minha, nós frequentamos acampamentos e estamos com outros jovens que passam pelas mesmas coisas que nós. E foi num acampamento, quando eu tinha 12 anos, que eu tomei um compromisso, em que até lá nós vamos seguindo rotinas Mas uma coisa é religião, outra coisa é relacionamento com Deus. Uma coisa é isso, é religião, outra coisa é realmente conhecer Deus, falar com Ele e Ele ser uma constante na vida. Então, isso é uma diferença e isso aconteceu então, o compromisso aconteceu neste acampamento de jovens, em que chegamos a termos com a nossa vida e tomamos um compromisso. Foi o que aconteceu. E a partir dali foi sempre a subir, claro, altos e baixos, mas estou grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida e na minha da família e dos amigos. E um dos grandes feitos que Deus fez foi, sem dúvida, vir ao nosso encontro, encarnou-se, fez-se homem, enviou o seu Filho Jesus para nascer numa humilde manjedoura. Esta história que é repetida por todo o lado, em todo o mundo, em todo o lugar, mas que vale a pena perceber que de facto ela aconteceu e o real significado que ela tem para as nossas vidas. É por isso que o Natal é, sem dúvida, muito importante para as famílias cristãs. Não é verdade, pastor? No Natal, o que é que nós estamos a celebrar? Nós estamos a celebrar aquilo que Deus nos providencia no Natal, e o Natal, no sentido cristão, tem a ver com o nascimento do Salvador, com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Natal é a promessa antiga de Deus desde o Jardim do Éden, em que Ele promete aos nossos pais, Adão e Eva, de que da semente da mulher viria a vitória e a salvação, a vitória sobre Satanás, sobre a serpente, e que, portanto, quando celebramos o Natal, estamos exatamente no contexto do cumprimento de profecias que Deus anuncia aos primeiros pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden, mas que desenvolve através de profetas, dando sinais relativamente ao lugar aonde ele haveria de nascer, em Belém, da Judeia, relativamente ao contexto de que ele viria de uma descendência, a descendência de Abraão, descendência de Davi, e que ele haveria de nascer de uma virgem. E nesse contexto, então nós celebramos o compromisso que Deus toma com a humanidade, e ao lhe fazer promessas de que de salvação, Ele nos envia o Senhor Jesus Cristo. Então, o contexto do Natal
na dimensão cristã, é a celebração de que Deus assume um compromisso, de que Deus cumpre o compromisso, dando ao mundo a forma de poder constatar da maneira presencial em que Jesus vem, encarna e vive entre nós humanos. Nós encontramos o relato do primeiro Natal nos Evangelhos, em alguns Evangelhos, nomeadamente no Evangelho de Lucas, onde é muito interessante a descrição que diz então que quando os pastores foram surpreendidos pelos anjos, eis que os anjos lhes deram assim uma notícia que é válida para nós nos dias de hoje. Então diz a Bíblia que os anjos disseram o seguinte: é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E esta é uma boa notícia para todos os homens. Elisa, o que é que significa, vamos por partes, portanto, os anjos disseram, eis que nasceu hoje na cidade de Davi, Cristo, o Salvador. O que é que significa então esta identidade de Cristo, o Salvador? Significa precisamente aquilo que o meu marido acabou de dizer, não é? O Senhor Jesus veio com este propósito de nos dar salvação nele. Isso quer dizer que ele, ao morrer na cruz, pagou sobre ele os nossos pecados. Mas isso quer dizer que não temos problemas? Que os cristãos não estão em crise? De forma alguma. Quer dizer que, tal como o Senhor Jesus nos diz nas suas Escrituras, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, venci o mundo. Quer dizer que o Senhor Jesus não promete facilidades. A vida do cristão não é fácil, mas a nossa vida de cristão, além de ter algumas dificuldades e por vezes muitas, nós temos a quem ir, a quem recorrer, não é? O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, é aquele que intercede junto ao Pai por nós e ao pagar esse preço na cruz, dá-nos livre acesso a Ele e ao Pai pela salvação dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados. Os anjos, quando deram esta notícia aos pastores, inicialmente eles ficaram assustados, mas em paz, e os pastores tiveram uma atitude muito interessante. Não deixaram que o medo tomasse conta deles, mas alegraram-se também com esta grande notícia que revolucionou a história da humanidade e foram de facto ao encontro de Jesus para o adorar. Qual é que deve ser também a nossa reação hoje, ao lermos estas palavras e ao percebermos que aquela boa notícia também é para nós hoje? Os pastores foram adorar Jesus, e nós? E nós deveremos, se nós reconhecemos que Jesus também é a solução para nós, se em primeiro lugar, se nós já vimos que há um problema, que é fácil ver que há um problema, basta ver as notícias e os problemas do nosso presente século para saber que há problemas. E se há problemas, onde está a solução? E se Jesus Cristo é a solução, e nós devemos questionar se é, se acreditamos que é, então Ele merece ser adorado. Não como um homem, mas ser adorado como Deus. Ou ser adorado como aquele que trouxe a solução e que dá a vida por nós. Nós não podemos dizer isto de muitas pessoas, ou de ninguém podemos falar isto, mas Ele fez isso. E então, claramente, a minha vida deve ser um reflexo em adoração àquilo que Ele fez. Não só por mim, mas pela humanidade. Ainda assim, nós sabemos que há muita gente que sofre o peso dos problemas e o próprio Jesus disse: vinde a mim aquele que está cansado e oprimido e eu vos aliviarei. Elisa, como é que então podemos ir a Jesus e Ele realmente nos aliviar de todos estes pesos que muitas vezes a gente acarta dentro de nós? Tal como já ouvimos, primeiramente nós temos que aceitar que somos pecadores, que não somos absolutamente nada. E a nossa vida muda de repente? Não, de forma alguma. É um processo, é cada dia. Eu costumo dizer que nós temos que recomeçar todos os dias, não pedir a Deus que nos salve todos os dias, porque Ele salva uma vez só, mas que nos ajude a viver a cada dia esta vida cristã, que tem um peso muito grande. É extraordinário, é maravilhoso, porque sabemos que somos peregrinos, que o nosso lugar é na eternidade, é o céu, mas até lá vivemos neste mundo cheio de dificuldades e problemas. E adorar a Deus é aceitar que Ele deseja para nós o melhor, Ele sempre nos dá o melhor, na sua graça e na sua misericórdia, e pedir a cada dia que nos capacite, que nos ajude a compreender e a servi-lo
porque Ele merece tudo aquilo que possamos fazer. É tão pouco perto do que Ele fez por nós. E temos esta promessa de Jesus, de que Ele jamais nos abandonará e que sempre estará connosco. Jesus, o Salvador. Mas ainda assim, há quem continue à espera da vinda deste Salvador, quem não reconheça que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. Voltando os olhos para a própria Bíblia, que profecias é que nós encontramos que apontam para Jesus e que de facto foram já cumpridas com o seu nascimento como sendo o Salvador, o Messias prometido? As promessas que se desenvolvem naquilo que teologicamente se costuma designar como uma revelação progressiva, ou seja, no conteúdo de que há pouco mencionava, da maneira como Deus fez a promessa a Adão e Eva de que da semente da mulher viria, portanto, a vitória sobre o pecado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nasce, mais adiante o profeta Isaías é que vai dizer de que não é somente a semente de uma qualquer mulher, mas que é a semente de uma mulher que é virgem, que tem simultaneamente a indicação de que ela é da descendência de Davi, e que depois pelo profeta Miqueias Deus vai dizer que não apenas é da descendência de Davi, mas de que ele será nascido na cidade de Davi, na Belém, da Judeia, e que por essa forma essa revelação progressiva indicava de que havia promessas de que o povo de Deus, no contexto do Velho Testamento, olhando convictamente de que Deus é o Deus da palavra, é o Deus que cumpre, é o Deus que promete e o Deus que cumpre, e de que nessa dimensão eles tinham as informações de que, pela palavra, as expectativas que eram criadas é que verdadeiramente eles tinham o lugar e tinham as indicações relativamente à concepção de ser um sinal da parte de Deus, um milagre que Deus iria operar ao Jesus, o Salvador, nascer pela Virgem. Nós sabemos, os evangelhos nos contam, em particular o evangelho de Mateus, relativamente a Maria já ter o seu esposo, já está dada em casamento, mas ainda não se conheciam na intimidade. Estava noiva, portanto. Exatamente, não se conheciam na intimidade, quando ela é a escolhida de Deus, é visitada pelo Espírito Santo e ela concebe pelo Espírito e fica grávida. Ela está no norte de Israel, ela está exatamente na Galileia, e de lá ela faz a viagem. Lucas retrata isso para nós, não é? Um recenseamento obrigatório. Eles são de Belém, tanto José como Maria, eles têm necessidade de virem a Belém para se recensearem, e nesse processo Deus usa o tempo exato para que ela chegue e para que ali, no cumprimento exato das profecias, o Senhor Jesus venha a nascer na cidade de Belém, como ela havia prometido. Porque não há coincidências, nós vemos de facto Deus a ter controle sobre toda a história, não é? Absolutamente, absolutamente. Não poderia haver coincidências relativamente ao que Deus vinha a dizer há milénios. E essas profecias foram cumpridas, de facto. Jesus nasceu de uma Virgem Maria na cidade de Belém. O nome de Jesus também se cumpriu, Jesus Emanuel, que significa Deus connosco. Elisa, olhando ainda para os personagens que marcaram o primeiro Natal, Maria, neste caso, teve um papel fundamental. Sem dúvida foi uma mulher abençoada, escolhida por Deus para dar à luz aquele menino. E podemos imaginar que não foi fácil para ela receber aquela notícia de que iria dar à luz, sendo ela virgem, não é? Então, naquele tempo, poderia ser muito, muito mau para ela e para a sua reputação. Ainda assim, ela foi obediente, confiou em Deus. E Deus disse-lhe: feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Que exemplo é que nós podemos tirar da atitude de Maria também para nós, quando às vezes vemos o impossível diante de nós, ou temos medo de obedecer a Deus? Nem sempre é fácil, porque muitas vezes as situações que se nos deparam são difíceis, exigem de nós renúncia, mas Deus nunca pede de nós o impossível. E sempre que Ele nos pede algo, dá-nos a capacidade para obedecer. Teremos que sair da nossa zona de conforto, muitas vezes,
mas Ele também não nos abandona. Portanto, quando nós precisamos de ajuda, vamos a Ele e Ele nos dá-nos de muitas e diversas formas. E temos que... É bom obedecer, temos que obedecer. E é bom confiar também. E é bom confiar, com certeza que sim. Aliás, nós obedecemos porque confiamos, não é? Porque só assim é que conseguimos. E comparamos. Muitas vezes eu lembro o que Deus fez até agora, Ele é o mesmo, não muda. Portanto, Ele vai continuar a atuar, a agir na minha vida, não por mim, mas por Ele mesmo, pelas suas promessas, porque Ele não é o homem para que falhe as suas promessas. Deus é mesmo fiel. Samuel, o que é que será que se perdeu no espírito de Natal e que precisa de ser recuperado? Eu penso que foi perdido aquilo que o Natal representou inicialmente, que é Jesus, o centro. E em vez de Jesus foi posto várias outras coisas. Foi posta a própria família, foi posta as prendas. Então, Natal não é a festa da família? Pai Natal. Não é a festa do Pai Natal? Não. Nem das prendas? Nem a neve, nem nada disso. Então, o Natal perdeu esse significado e foi recebido outro significado. E um significado que todos aproveitam, o capitalismo aproveita, né? Um tempo de materialismo, consumismo, falsidade também. E então existe uma deturpação daquilo que era o Natal. E quais são os perigos do homem tentar excluir Deus da sua história? O perigo é o homem ficar sem a tal solução que falámos há pouco. O homem por si mesmo não tem alcançado grandes coisas. Num tempo em que há muito desenvolvimento, há muito poder financeiro, é também um tempo onde muitos sofrem com isso. Ainda há guerra, há as doenças, ninguém conseguiu tratar. Então há uma série de problemas e a humanidade, apesar de desenvolvida, ela não alcançou. E as 2 guerras mundiais que tivemos há pouco tempo mostram que no auge daquilo que o ser humano pensa que atingiu, não atingiu. Então, é nesse sentido, o homem afasta-se de Deus e em vez de chegar bom tempo, é pior. Quanto mais se afasta, pior é para o homem. E nós escolhemos, não é, aquilo que semeamos. Ainda assim, Deus continua de braços abertos e, enquanto cá estamos, vamos sempre a tempo de voltarmos de novo os nossos olhos para Jesus. E nós, cristãos, temos uma responsabilidade nesse sentido, não é? Nomeadamente na comemoração do Natal. Que presentes nós, cristãos, devemos dar uns aos outros? O presente, em gíria, habituamos-nos a dizer que ninguém pode dar o que não tem. Para se oferecer a essência do Natal é necessário conhecê-la, é necessário tê-la, possuí-la. E se a essência do Natal, a essência da alegria, a alegria que é proporcionada dentro da própria família, em vez de fazermos do Natal a família celebra o Natal. Celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, celebra a alegria, se junta no sentido do convite feito aos pastores nas Campinas de Belém com júbilo, com alegria, receberem o presente que Deus lhes anunciava, o nascimento do Salvador. E o que rouba a alegria das famílias é eles terem colocado a sua esperança naquilo que não pode produzir alegria. Nomeadamente os bens materiais, nomeadamente a troca dos presentes, que se torna mais numa competição de quem consegue dar mais e quem consegue expressar melhor aquilo que pela dádiva se tenta provar. Enquanto que a verdadeira essência que as Escrituras nos falam da verdadeira alegria é o contentamento de receber a promessa, é o contentamento de receber o conteúdo a qual Deus nos presenteia. E isso é um presente que nós partilhamos uns com os outros. A presença de Cristo nas nossas vidas e o amor e tudo aquilo que Ele nos ensina a sermos como Ele. Absolutamente.
Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Um bom Natal em família e com os demais, partilhando então este amor de Cristo. Jesus é de facto a melhor prenda para dar e receber neste Natal, mesmo que se sinta desanimado e talvez até sem razões para festejar. Lembre-se que Deus enviou o seu único filho ao mundo para aliviar as nossas cargas e trazer esperança. Aquele bebé que nasceu em Belém cresceu, carregou na cruz todos os nossos pecados e ressuscitou. Ele venceu a própria morte e prometeu que um dia voltará. Por isso, para encontrar a verdadeira paz neste Natal, olhe para Jesus, o presente de Deus para si. Para o conhecer melhor, leia a Bíblia. E a propósito, temos hoje para lhe oferecer um calendário com versículos bíblicos para cada dia do ano. Para o receber, contacte-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé e visite-nos também na net em aliancaevangelica.pt. Voltamos a estar consigo aqui na RTP2 na próxima sexta-feira, às 6 da tarde, e na rádio, também na terça-feira, na Antena 1, às 22h45. Bom domingo e até lá, se Deus quiser.